Bom, os irmãos não vão preocupar com janta, não vão precisar fazer janta, não deixou lá a panela elétrica funcionando, se deixou vai desligar, porque nós temos uma surpresa depois, né? Então nós vamos aqui para o texto que nós usamos ontem, Mateus, capítulo 16, nós vamos ler hoje à noite, mas nós estamos falando sobre a relevância da igreja. Eu vou relembrar aqui algumas coisas que eu mencionei ontem, para nós chegamos até onde nós paramos ontem. Ontem o pastor falou assim, o pastor só deu a introdução. Na verdade foi a introdução porque eu quero que nós tenhamos consciência do que é a igreja. A igreja que o Senhor resgatou com o seu próprio sangue. Considerarmos essa relevância, esse valor que a igreja tem. E quando o Senhor diz que vai estabelecer, vai edificar a sua igreja, nós partimos então ali de três palavras que nós encontramos no texto, que é a palavra Petros, se referindo a Pedro, uma pedra pequena, Petras, se referindo a uma rocha, a pessoa do Senhor, e eclésia, ou eclesia, como alguns chamam. O Senhor então usa algo que era bastante conhecido, que nós falamos ontem, que as cidades tinham a sua assembleia, a sua eclésia, a maioria delas, e elas tinham uma pedra fora da cidade. Então quando tinha alguma coisa para ser resolvido, era convocado essa assembleia, eles iam lá para fora da cidade, por isso que usamos hoje de uma forma comum, chamados para fora, e o que era decidido ali, dessa eclésia, eles retornavam para dentro da igreja, e ali, então, era realizado o que eles haviam, a decisão que tinha tomado. Eu disse também que eu não tenho nenhum problema daqueles que fazem a afirmação que a igreja está edificada sobre a confissão de Pedro, aqui no texto. Porque a confissão de Pedro nada mais é em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas o próprio Pedro, e também Paulo escrevendo, diz que Jesus Cristo é a pedra fundamental da igreja. A igreja está alicerçada então em Cristo. Eu queria então levar ontem aos irmãos na introdução para considerarmos igreja local, que alguns denominaram igreja visível, que pode ser vista, contemplado, ou igreja universal. Nós temos dois problemas com esse termo, tanto local como universal, não é? Eu não sei se aqui tem uma igreja denominada igreja local, não é? Mas não tem nada a ver com a igreja local que a Bíblia ensina. Tem igreja universal aqui? Deve ter, né? Mas também o termo universal que não tem nada a ver com a igreja de hoje. São a igreja que é o meio pelo qual Deus torna visível um grupo chamados que se reúne no determinado local para o quê? Adorar a Deus e cumprir as suas ordenanças. Que nós os batistas são duas, que é o batismo e a ceia. Realizando isso como igreja, agora a igreja tem a responsabilidade que nós vamos ver, até eu citei para os irmãos que estavam ontem aqui, nós vamos chegar a esse ponto, né? A igreja é relevante por causa do seu fundador, a igreja é relevante por causa da sua mensagem, da sua missão, e mais importante, domingo à noite, a igreja é relevante por causa do futuro, do seu futuro glorioso, né? Vem um dia de fulgor, aquele dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o futuro da igreja. Então eu levei a igreja a considerar o que Paulo diz lá em Atos capítulo 20, quando Paulo chama os presbíteros da igreja de Éfeso, a 40 quilômetros de onde ele estava, em Mileto, e ali então essa igreja era uma igreja local, onde tinha presbíteros, pastores, anciãos, ao mesmo tempo a mesma pessoa, liderança. Havia uma pluralidade de liderança nessa igreja. Paulo chama esses homens e diz então que essa igreja local em Éfeso deveria ser
e nós mencionamos ali, pastoreada com exemplo. Porque Paulo diz, da maneira que eu portei no meio de vós. Então este rebanho, essa igreja local, que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, vocês devem pastorear com exemplo. Essa igreja, ela deve ser pastoreada com estima, porque em nada considera a minha vida por preciosa. E aí nós paramos aqui. E aí então nós vamos aqui findar com mais duas coisas. A igreja deve ser pastoreada com ensino. E quando nós pregarmos sobre a igreja do seu fundador, ele estabelece doutrina, nós vamos entrar com mais detalhe. Paulo diz assim, Atos 17, 20. Como nada que útil seja que deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, porque nunca vos deixei de anunciar ou programar-lhes todo o conselho de Deus. Pastor, a igreja do Senhor deve ser pastoreada com ensino. E nós vamos ver daqui a pouco, o ensino que ele estabelece. Não é o meu, é o dele, que vem através da sua palavra. E Paulo então disse que essa igreja, ela deve ser pastoreada com espreita. Olhai, versículo 28 de Atos 17. Atos 20, melhor dizendo, 17 ao 20. Olhai, atendei, cuidai, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os seus discípulos após si. Versículo 31. Portanto, vigiai. O termo vigiai aqui, né, é aquele termo que está preocupado, atento. É como se alguém tivesse com a mão sobre os olhos e passando sobre o rebanho. Aí Paulo então disse, essa igreja, ela deve ser pastoreada com espreita, com essa atenção, com esse cuidado, ser vigilante. Por quê? Paulo dá a razão. Porque eu sei que depois da minha partida, o que vai acontecer? Entrarão. O ataque do rebanho de caráter externo. Entrarão, vão vir de fora. E aí nós temos então, eles irão penetrar. Eles vão ali como lobos vorazes. Não terão piedade das ovelhas. Paulo diz, essa igreja deve ser pastoreada com espreita, com atenção. Infelizmente tem muitos pastores hoje que se preocupam muito com parecer na mídia. Eu sou chamado, eu sou pastor cibernético. Se Deus chamou você para pastorar a igreja com espreita, com atenção. Porque os lobos estão aí, querendo adentrar a igreja, destruir a igreja. Esse ataque é perigoso. O ataque é de caráter interno. Levantarão. A palavra aqui é como se estivesse ressuscitando, surgindo dentro de vós. E são homens destruidores. Alguém disse certa vez, quando o lobo ataca o rebanho, é lã para todo lado. E quem poupa o lobo, sacrifica as ovelhas. Essa frase foi atribuída a Vitor Hugo. Não porque foi pastor dessa igreja, da história. Quando o lobo ataca o rebanho, é lã para todo lado. Nós, pastores, nós temos que vigiar o rebanho que o Senhor nos confiou, com espreita, com atenção. E de forma alguma poupar o lobo para que as ovelhas não sejam sacrificadas.
Então esse é o conceito de igreja, visto bem claro em Atos capítulo 20. Lembra, Paulo chama os presbíteros de uma igreja local, a igreja de Éfeso, chama-os, diz: a igreja deve ser pastoreada aqui com exemplo, essa igreja deve ser pastoreada com estima, essa igreja deve ser pastoreada com ensino e com espreita, porque esta igreja tem pessoas aqui que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Lembre-se que eu disse ontem, nem todos que fazem parte da igreja local ou da igreja visível faz parte da igreja o quê? Universal, o corpo de Cristo. Mas eu tenho convicção plena que todos que fazem parte da igreja universal, que é o corpo de Cristo, terá o prazer de reunir-se numa igreja o quê? Local. Não vem com essa ideia para cima de mim não, desigrejado. Não, a igreja é a invenção do homem. Então não conhece a Bíblia, não é? A igreja é relevante por causa do seu fundador. Teve o pastor aí que notou tudo na mão, né? Falou, pastor não tinha nada, o pastor falou os pontos aqui, eu falei, depois dá uma melhoradinha, né? Aí prega, sapeca para cima da congregação. Eu falei, só não pode lavar a mão, né? Senão já vai embora. Mas vamos aqui. Tu és Pedro, como nós observamos no original grego, Petros, do aramaico Kefas, ou Cefas, nosso português, uma pedra. E lembra-se que Jesus havia dado o nome a Pedro do quê? De Cefas. Cefas, está lá em João 1,42. Agora, diante daqui, confirma de uma forma solene. Como eu mencionei ontem, nós temos aqui, somente nesse texto registrado, que faz essa distinção entre Petros, Jesus Petras, a qual ele vai o que? Estabelecer a eclésia, a sua igreja. Então eu tenho plena convicção e razões, conforme o próprio texto de Mateus que nós lemos ontem à noite, para afirmar que a igreja está fundamentada sobre Cristo. Cristo é o seu fundador. Quando eu tenho consciência de que eu estou pastoreando uma igreja local, e que nessa igreja local existem pessoas que pela graça de Deus foram salvas, e fazem parte do rebanho que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, eu vou atentar para o seu ensino, a sua doutrina. Tem pessoas que, quando ouvem assim a palavra doutrina, dá até arrepio, né? A primeira doutrina que nos atinge pela graça de Deus é a doutrina da salvação. Porque pela graça sois salvos. Denominada soterologia. É uma palavrinha difícil. A graça de Deus que foi manifestada a todos os homens da pessoa do Senhor Jesus Cristo, conforme Paulo diz a Tito, escrevendo a sua carta a ele. Quando nós, pela graça de Deus, somos salvos, fazemos parte de uma igreja local, nós temos que estar cientes de que essa igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, sendo Ele o fundador, Ele vai estabelecer o ensino, Ele que estabelece a doutrina, não somos nós. Às vezes nós, como pastores, achamos que sabemos tudo, né? Sabemos nada. Nada. Estudamos, ensinamos. Pela graça de Deus, Deus usa muitas coisas que nós falamos da forma errada, o Espírito Santo conserta, porque nós estamos debaixo da sua graça, para realizar o ministério, para ensinar a sua palavra. E nós sabemos, estamos cientes como igreja, de que quando nós pregamos, se não houver a ação do Espírito Santo no coração do homem,
Porque o Espírito Santo de Deus se convence o que? O homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes nós queremos fazer a obra do Espírito Santo, não é? Eu vou ensinar, eu vou pregar. Nós como igreja, nós podemos negociar até o nosso formato de igreja. Quando eu falo formato de igreja, eu lembro na igreja que eu estou lá em Pindamonhangaba, há 17 anos. 17 não, 19 anos. 19 anos lá dessa igreja. Essa igreja foi comprada da Congregação Cristã do Brasil. O pastor Fábio pregou lá, Giovanni pregou lá, né, essa igreja. Essa igreja tinha, eu estou tentando tirar esse formato da igreja, mas está meio difícil. O pastor, quando comprou lá, ele disse para o moderador ancião, ele diz: eu quero comprar a igreja. Aí, esse pastor Guilherme era muito brincalhão, ele falou: mas o senhor compra com um banco e tudo? Ele falou: com os bancos e tudo, mas os membros o senhor tira tudo, não quero nem um membro. Então até hoje tem os bancos lá da Congregação Cristã, eu estou tentando. É uma igreja que é o formato deles. Já mudei a fachada 2 vezes, mas eu passo, parece congregação, né? Os vidros enormes, os vitrais, você está tentando colocar de uma forma quadrada. Então, nós podemos negociar o formato da nossa igreja, o estilo, até mesmo o nosso método, que às vezes difere de uma igreja para outra. Mas com muita cautela para não o quê? Ferir os princípios bíblicos. Mas jamais negociar o quê? A doutrina. A doutrina que o Senhor estabelece à igreja é inegociável. Eu vou pregar, porque eu estou pastoreando a igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Ele estabelece o ensino. No finalzinho do século XV para o século XVI, alguém acha que é novo isso? Surgiu dois princípios, um princípio chamado princípio normativo e outro princípio regulador. Começa o princípio normativo, foi com uma boa intenção, de não deixar aquelas igrejas que tinham o princípio regulador, que não podia nem cantar a não ser o saltério, salmos. Porque se estivesse cantando qualquer coisa, fora estava pecando. Então o princípio normativo veio para dar essa certa liberdade. Hoje, em suma, o princípio normativo diz assim: se a Bíblia não diz que é pecado, então eu posso o quê? Fazer. O princípio normativo ignora todos os princípios bíblicos. O pastor disse assim: aonde está na Bíblia que é proibido fumar? Os irmãos sabem? O que nos leva a não fazer isto é o princípio bíblico, que nós somos o templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e por isso eu não sei quantos aqui fumaram. Eu fumei até os 18 anos a me converter. Eu bebi, usei drogas, e hoje eu sei, e eu vejo hoje alguns pastores até defendendo o uso de droga, por causa desse princípio normativo. Nós temos que ensinar a doutrina, a palavra de Deus, que é a verdade. De forma alguma negociar que a Bíblia nos dá, o que o Senhor, que é o fundador da igreja, estabeleceu. Devemos pregar a palavra. E Paulo diz: vocês sabem, quando eu estive no meio de vós, eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Recentemente, há 3 anos, tinha um propósito de pregar todos os livros da Bíblia. Comecei lá em Gênesis. E os pastores sabem disso. Se você não quiser pregar sempre a mesma coisa, pregue de uma maneira expositiva. Aí você vai variando todos os assuntos. É a melhor forma, né, de pregar. Embora que o meu filho Citricino não concorde com isso, mas ele diz que
Os outros métodos de pregação também é bom. Mas expositivamente você vai pregando, os assuntos vão surgindo e você vai pregando. E eu fiz isso, foi 2 anos, os 66 livros da Bíblia. 3 anos, melhor dizendo. E alguns livros eu preguei 3 mensagens. E tinha livro, quando eu cheguei ali no Profetas Menores, por ter 1 ou 2 capítulos, eu falei, aqui eu vou pregar uma mensagem. Não teve jeito. Peguei 2, 3 mensagens do Profetas Menores. E a palavra de Deus, todo o conselho de Deus é pregado. Desde a eleição de salvação até a glorificação do salvo. Pregando como a Bíblia ensina. John Stott, eu li a respeito dele, é muito interessante, quando ele fala a respeito desse assunto, de pregar dessa forma. De certa vez, um pastor que era bitolado em um assunto só, porque hoje tem. A internet traz isso. Você diz lá, o pastor está pregando um assunto. Você vê ele pregando, ele prega o mesmo assunto, o mesmo assunto. Diz que um pastor chegou na igreja e começou a pregar. Pregou sobre o batismo. Isso era batista, né? Então, domingo de manhã, batismo. Domingo à noite, quarta-feira, batismo. Isso foi durante 1 ano. Aí diz os diáconos, falou, não, mas pastor só está pregando sobre o batismo. A Bíblia diz que tem que pegar todo o conselho o Senhor estabelece doutrina. Chamou o pastor lá do escritório, falou, pastor, o senhor está pregando muito sobre o batismo, um assunto só. Faz 1 ano. Então o senhor... Aí os diáconos aconselhou o pastor, disse, pastor, começa lá em Gênesis, pregar em Gênesis. Aí o senhor vai até Apocalipse, o senhor vai variar todos os assuntos. O pastor disse, vocês têm razão, eu vou fazer isto. Aí no primeiro domingo, depois que os diáconos aconselharam, o pastor abriu Gênesis, irmão, nós vamos pregar em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a água. Falou, água, irmão, onde há água, tem batismo. Aí vai batismo ali. Então era bitolado em pregar sobre um assunto. Todo o conselho de Deus. Não é aquela doutrina que me agrada ou aquele ensino, mas é todo o conselho de Deus. E o Senhor estabelece isso. Se o Senhor estabelece doutrina, Ele estabelece o quê? Conduta. Hoje eu tenho visto alguns pastores querendo fazer um malabarismo, de dizer que a salvação é uma coisa, a conduta cristã é outra. Onde eu vou encontrar isso na Bíblia? Paulo, escrevendo ao Colossenses, diz assim, assim pois como recebeste a quem? O Senhor Jesus Cristo, assim também o quê? Andai nele. Não, Jesus é meu Salvador. Agora eu vou andar do jeito que eu quero. Não, mas a Bíblia não nos dá isso. O Senhor estabelece doutrina, ensinamento. E o Senhor também estabelece o quê? Conduta. Eu vi um pastor muito corajoso, não tinha coragem dele falar o que ele disse, não. Ele falou assim, irmãos, eu não posso dizer quem é crente, quem é salvo, porque o Senhor conhece o coração. Agora, quem não é, eu posso. Falou disso em púlpito. Acabou corajoso, né? Porque a Bíblia diz assim que, pelos seus frutos os conhecereis. Eu coloquei um salmo aqui, mas não está aqui escrito, eu vou abrir em salmo para falar a respeito de conduta, o Salmo 37. É o versículo 'Diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Salmos 37, versículo 23. Agora o versículo 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua
mão. Conduta cristã, irmãos, não é uma vida sem queda, sem pecado. Conduta cristã é procurar viver conforme o Senhor quer. Os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor, ainda que caia, o Senhor sustém com a sua mão. Quando nós somos salvos, nós somos direcionados para uma conduta, a qual hoje nós chamamos do quê? De vida cristã. Conduta cristã. Alguém disse, mas o que eu vou fazer para saber que se eu estou andando corretamente, conforme a palavra de Deus diz? Tem 3 princípios na Bíblia que eu gosto muito. O primeiro dele é: da forma que eu estou andando, tem aparência do mal? Não é o mal propriamente dito. Isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz o quê? Abstei-vos de toda a aparência do mal. Então, se a minha conduta, do jeito que eu estou procedendo, tem a aparência do mal, eu devo fazer o quê? De mudar a minha conduta. E não usar de um subterfúgio para que eu possa andar de uma forma errada e ter a minha consciência limpa, né? Não, tem a aparência do mal, mas eu posso fazer isto. Então esse é um princípio. O segundo princípio é: aquilo que eu estou fazendo traz glória para Deus? Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façar o quê? Qualquer outra coisa, fazer para quê? Para a glória de Deus. Quando eu fui pastor em Sorocaba, tinha um jovem lá, presidente da mocidade. Hoje ele é pastor da igreja presbiteriana. Douglas Zborowski, irmão do pastor Darcy Zborowski. Pastor Darcy é pastor lá em São Paulo agora da convenção. Ele chegou para mim e disse: pastor, tinha um jovem da igreja, eles saíram junto. Aí esses jovens foram numa pizzaria. Aí ele pediu a pizza e um refrigerante. E o jovem que estava com ele mesmo da igreja pediu a pizza, e lá no interior de São Paulo fala goró. Goró é denominação para qualquer bebida alcoólica, não é? Aí pastor, ele pediu um goró, né? Aí esse que hoje é pastor, Douglas Bolado, falou assim: irmão, mas você vai fazer isso? Ele falou: eu vou orar e isso é para a glória de Deus. Aí o Douglas falou assim: pastor, ele encheu tanto da glória de Deus que eu quase precisei levar ele para casa. Aquilo que eu estou fazendo glorifica a Deus, a minha conduta. O Espírito Santo nos convence disso, irmãos. Se eu estou fazendo errado, o Espírito Santo age na minha vida, e se a sua conduta não está trazendo glória a Deus. E o Senhor estabelece isso para a igreja. E é uma conduta conveniente ao Filho de Deus. O Filho de Deus vai fazer isso, vai realizar isto. A Bíblia está então repleta de versículos que liga, conecta, a palavrinha nova, né? Conectar, né? Conecta a conduta cristã com a forma que o mundo vê a Cristo. O incrédulo sabe como o crente deve o quê? Agir, andar. Eu ia perguntar quem nunca foi, mas é o que nós fomos. Uma vez repreendido por um incrédulo. Você está fazendo uma coisa que o incrédulo fala para você? Você não é crente, não? Ele sabe como você deve proceder. Quando lemos lá em Mateus: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique ao vosso Pai que está no céu. Minha conduta. Paulo, escrevendo 2 Coríntios, e diz assim: visto como na prova dessa ministração glorifique a Deus pela obediência
da vossa convicção, da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribui para ele e para todos. Pedro, escrevendo a sua carta, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Conduta, para que daquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. 1 Pedro 2:12. Paulo, quando escreve a Tito, vai falar sobre conduta. Paulo dá instrução aqui como ensinar a sua congregação no que isso concerne ao andar de uma forma correta. Paulo exorta Tito a ensinar as moças a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada. Esse é o ensinamento que Paulo escreveu a Tito. Da mesma forma, ele exorta Tito a tornar-se pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário não sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Nosso tempo aqui nos faz aqui sintetizar. Em todos os três casos, Paulo ressalta que a conduta cristã é importante, não somente para calar a boca dos homens maus, mas também para guardar a integridade do quê? Da palavra de Deus. Quando o Senhor é o fundador da igreja, ele estabelece o quê? Doutrina. Ele estabelece conduta. Sendo ele o fundador, ele estabelece disciplina. Uma vez um pastor chegou para mim e disse assim: Cetri, eu deixei de disciplinar na igreja, porque eu me sinto mal. Eu não me sinto bem quando um membro da igreja é disciplinado. Aí eu pensei comigo, os pastores que fazem disciplina na igreja se alegram muito, né? Gente, a pior coisa na igreja é disciplina. Você disciplinar o membro da igreja, para mim como pastor, é uma dificuldade muito grande. E sabe como pastor foi disciplinado? O meu filho. Ele foi disciplinado, depois ele foi excluído da igreja, por causa da sua conduta. Retornando à igreja, hoje ele é autor de um livro, está lá na igreja, sendo coisa. Foi necessário. Porque a Bíblia diz que Deus ama, corrige a todos aqueles que Ele ama. Qual o pai que bate no filho sorrindo? Alguém bateu no filho aqui, alegre, sorrindo? Não. Tinha dificuldade para disciplinar meus filhos. A minha esposa até chorava, né? E se dava isso, falava, é assim, tinha que disciplinar, é necessário. Irmãos, disciplina na igreja, nós temos um princípio, como igreja, de seguir os princípios de Mateus, capítulo 18, para a disciplina eclesiástica, levar todo aquele passo, é doloroso, até chegar, se necessário for, uma exclusão. Mas a disciplina é para manter a pureza da igreja. E se necessário for, a restauração do disciplinado.
Infelizmente, tem igrejas que agem de uma forma chamada igrejas abertas, liberais. Tem acolhido pessoas envolvidas em pecados sérios. A igreja local não disciplinou. E eles não têm uma vida evidente de arrependimento. Isso é muito antiético. Vocês têm problema aqui em Uberaba, onde eu estou lá em São Paulo. Eu estou no interior. Mas tem pessoas que saem da cidade para outra. Eu vou lá na igreja, que é a igreja boa. A igreja lá tem amor. A igreja lá não tem disciplina. Porque as pessoas acham que disciplina é falta do quê? Falta de amor. E Deus corrige. Qual é o termo usado lá? Disciplina, correção. A todos que amam. Quando nós lemos 1 Coríntios, nós vamos observar ali que Paulo escreve para a disciplina de um... Eu tinha um amigo que qualquer pessoa que cometesse qualquer coisa na Bíblia chamava de meliante. Ele vai ser o meliante aqui de 1 Coríntios capítulo 5, né? Meliante. É um termo que os policiais usam para pessoas aí fora da lei. Aí ele fala assim, Judas, aquele meliante. Aí Judas era meliante mesmo. Aí sim, concordo com ele. Mas ele diz assim, que alguém na igreja, o pecado dele é o pecado de incesto, que é abusar da mulher de seu próprio pai. Foi disciplinado. Aí o Paulo diz que o quê? Que a igreja deveria disciplinar quem estava o quê? Dentro. Porque Deus disciplina o quê? Os de fora. Às vezes, como igreja, nós queremos disciplinar os incrédulos lá fora, né? Queremos ter uma conduta. É o de dentro. Porque eu creio que quando uma igreja não disciplina um membro, Deus disciplina a igreja. Deus disciplina a igreja. Lembre-se que a disciplina é para a pureza da igreja. A igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Se necessário for. Os irmãos sabem que o indivíduo, o irmão lá de 1 Coríntios capítulo 5, reconciliou com a igreja. Lá em 2 Coríntios nós vamos ver Paulo dizendo que receba tal, se causou algum dano. Foi disciplinado. Retornou à igreja. Membros de outra igreja aparecendo em nosso culto, né, citando um tratamento ruim, ou até acusando outra igreja. Não, só que a igreja é legalista, então vim para cá, né, vai saltando de igreja a igreja, tem pastor que recebe sem comunicar com outro pastor. A igreja local, irmãos. Você veio da onde? Recentemente, chegou na nossa igreja um doutor. Ele é pediatra, né? Pediatra. Esposa também. Veio de uma igreja pentecostal. Chegou na igreja, começou a conversar. Tive a oportunidade de conversar com ele. Estou saindo da igreja porque, pastor, a igreja lá eu não ensina em nada. A igreja, eu gostei da igreja. Aqui a igreja tem escola dominical. Os irmãos sabem que tem muitas igrejas que não tem mais escola dominical. Então eu vou ficar nessa igreja e tudo. Ficou 2 domingos sentado. No terceiro domingo, falou, pastor, como é que vai para nós ensinar a igreja aí? Nossa igreja tem uma regra. Estatuto. A pessoa chega de fora. Ela fica 6 meses assistindo. E nesses 6 meses, vamos ver uma conduta dessa pessoa. Busca a informação dessa pessoa. Outra igreja. Foi disciplinada ou não. E depois de 6 meses, eles têm 6 meses para fazer a classe de novos membros. Alguém fala assim, essa igreja do pastor lá não é rigorosa demais. Mas o Senhor estabelece doutrina, o Senhor estabelece conduta, o Senhor estabelece o quê? Disciplina. A igreja. Agora, tem alguns que vão muito além. Tem líderes aí de igrejas que nos dá referência boa de pessoas problemáticas. Eu já tive isso. Pastor, pode receber esse irmão, é a bênção. Aí eu lembro do pastor fundador da igreja onde eu estou, o pastor Guilherme já faleceu, eu me converti numa pregação dele. Ele falava assim, a gente falava assim, pastor, olha o irmão lá. Ele falava, irmão? Irmão do cão. É irmã do Satã. Esse pastor pensa um pastor amoroso, pastor Guilherme.
mas ele é aquele que cuidava do rebanho com espreita, vigiava, pastor 100%. Então ele era bem atento. Pastor, recebe esse irmão na igreja, é uma bênção. Aí ele esqueceu a bênção e também uma maldição. Eu já tive isso. Ligando para o pastor, falando, pode receber. Ele estava querendo o quê? Se ver livre do problema. Leva, vai embora aí. Né? Apenas para tirar da sua responsabilidade. Do quê? Da prática de disciplina. Quando o membro sai da igreja sem reconciliar com a igreja, houve o caso do vice-moderador da igreja. A esposa dele faleceu. Ele se arredou por um caminho lá de casar com a mulher incrédula. Veio conversar comigo, conversei com ele. Fiz. Ele foi para outra igreja. O pastor disse, que o irmão que tal. Eu falei, pastor, ele não reconciliou aqui na igreja. Aí depois eu não sei se foi mais ou menos um ano. Ele foi na igreja, foi lá na frente da igreja, reconciliou com a igreja. Ele já faleceu recentemente. Aí casou com uma pessoa de uma determinada igreja, continuou. Mas enquanto ele não foi lá na igreja, reconciliar com a igreja, ele estava sofrendo por causa da sua condição, que não se arrependeu. E também a igreja jamais deu a informação. Aí quando ele foi, o pastor falou, não, pastor, ele veio aqui na frente da igreja, ele reconciliou com a igreja. E é difícil. E fez isso. Irmão, disciplina não é fácil, não. Qual o pastor que vai disciplinar um membro e vai sair dando risada? Eu disciplinei o membro. É doloroso, mas é necessário para manter a pureza da igreja. A relevância da igreja é por causa do seu fundador. E sendo Cristo o fundador da igreja, ele estabelece doutrina, ele estabelece conduta e ele estabelece disciplina. Amanhã, se Deus assim nos permitir, a igreja é relevante por causa da sua mensagem. Vamos tratar isso na escola dominical. Também o poder que opera através da igreja, a qual o Senhor, quando foi assunto ao céu, e darei poder para que seja um testemunho. E a relevância da igreja por causa da sua missão, eu pretendo fazer isso na escola dominical, porque à noite, se Deus assim nos der essa oportunidade, a igreja é relevante por causa do seu futuro glorioso. Agora, se você não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, lembre-se, o Senhor estabelece o ensino. O ensino dele é sobre a salvação. Conhecer a verdade, para ser salvo por ele, para que você tenha uma conduta. Talvez você está aí tendo dificuldade na sua conduta cristã. Analise. Será que realmente eu sou salvo? Porque a minha conduta não condiz com o que a palavra de Deus diz. Assim, pois, como recebeste ao Senhor, assim também andai nele. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações nessa noite. Amém.